Olá, hoje vamos para a nossa segunda aula e essa aula é de eclesiologia. Palavra, já falamos isso na primeira aula, você pode até acompanhar lá, né? E que eclesiologia que estuda as origens da igreja e suas práticas da igreja. Então vem do grego assembleia, que significa chamados para fora. Então nós aprendemos nessa aula anterior sobre isso, ser chamados para fora, a questão da igreja, da liturgia, das suas ordenanças e tudo mais, né? Hoje nós vamos ver aqui a segunda parte da eclesiologia e vamos ver então o propósito da igreja. Então todas as coisas foram criadas com um propósito. Então o primeiro propósito que a igreja tem é glorificar a Deus através de seus cultos. Então esse é o propósito principal da igreja, a reunião dos salvos. Então a igreja não é um mero reunião qualquer de um clube ou de uma entidade, não. É uma reunião de pessoas salvas. A palavra igreja também não é religião, porque a palavra religião significa, que vem do latim, é religar. Então a ideia de religião é aquilo que religa o homem para com Deus. Então a palavra religião é religar. Então vou ligar o homem com Deus. Então a religião é uma canoa furada. Por quê? Por que uma canoa furada? Porque a única coisa que pode ligar o homem com Deus é Cristo. Então a Bíblia diz lá em Atos que não há nenhum outro nome dado entre os céus e a terra a não ser Jesus. E esse é o que liga o homem com Deus. Então, a religião, no sentido que foi criada, ela tem a ideia de ligar o homem com Deus. A igreja não tem essa ideia de ligar o homem com Deus, porque a igreja é um lugar distinto. É uma reunião de pessoas salvas, comprometidas com o reino de Deus, onde eles se reúnem para quê? Para adorar, para louvar o Senhor. Então, no Velho Testamento, os salmos foram todos escritos para a grande igreja, a comunidade eclesiológica chamada Israel, que eles iam, adoravam o Senhor, levavam a palavra, e era assim a igreja do Israel. Mas a igreja moderna, que Jesus fundou, e ele deu a partida lá em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, e eles começaram a falar, não em línguas desconhecidas, não humanas, mas em línguas conhecidas, das quais puderam ser interpretadas, e ali diz o texto de muitos gregos, capadócios, e vai assim, são muitos povos que estavam reunidos ali na festa do Pentateuco, e eles estavam no templo, ali ouviram então os apóstolos a falar na língua que eles entendiam e pregar a maravilha de Deus. Então nada como você ouvir a mensagem da palavra de Deus na sua própria língua. Eu já tive várias vezes fora do país e ouvindo em outras línguas, mas quando você ouve a mensagem, na sua língua é outra coisa. Por isso que existe uma grande os missionários, eles se empenham muito em traduzir a Bíblia, porções da Bíblia, às vezes, depois do Novo Testamento, até o Velho Testamento completo, para a língua original, porque a língua original é o que mexe no coração e na alma da gente, E por isso, então, que os apóstolos falaram na língua daquelas pessoas que eles nasceram, apesar de serem judeus que nasceram em outros países. E aquilo, para quem ouvia as mensagens, acharam que os apóstolos estavam bêbados, Falaram, nossa, eles estão bêbados, meio-dia, aí, 1h da tarde. Não era isso, Plena luz da tarde. A ideia é que eles precisavam ouvir o evangelho na vida deles. Então, enquanto a igreja, ela trabalha, o propósito dela, da igreja, é trabalhar na primeira parte, que é louvor a Deus. Ela trabalha nos serviços, os americanos chamam de serviço, Você vem para servir o Senhor
Então, no Velho Testamento, todo o serviço era, por exemplo, o primeiro filho, a primeira espiga de milho, a primeira coisa, colheita, era tudo dedicado ao Senhor. Então, as primícias. Hoje, a gente dedica as primícias ao Senhor. E o que é as primícias hoje dos evangelhos? As primícias estão lá em Romanos, no capítulo 12. A Bíblia diz que apresentei vossos corpos como sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Então a igreja se reúne para apresentar um culto racional a Deus. Então qual é a maior primícia que você tem? É a sua vida, a minha vida. Então nessa primícia eu louvo a Deus, nessa primícia eu consagro a minha vida ao Senhor, nessa primícia eu me dedico a Ele, nessa primícia eu gasto um tempo, preparo um tempo com cânticos espirituais, com cânticos, com salmos, não é? Então, em agradecimento ao Senhor. Então esse é o propósito da igreja. E nesse propósito, o primeiro é a glorificação ao Senhor, exaltação a Ele. E o segundo propósito é levar o Evangelho. Então a palavra de Deus chama a igreja de chamada para fora. Então a igreja ela foi chamada para levar o Evangelho para fora, para as pessoas que não conhecem, para as línguas, povos e tribos e nações de quem nem conhecem a palavra de Deus. Então essa é uma ideia, então, para cima, vertical e horizontal. Mas também, na condição horizontal, a igreja tem, Romanos também fala, e também Coríntios, né? Existem os seus dons. Então Deus distribuiu dons espirituais para a igreja. Isso é na igreja. Por isso que não dá para você ser crente sem igreja, crente sem desigrejado. Isso é uma coisa que o Satanás colocou no coração das pessoas e elas então acham, né? Elas até dizem que não querem mais fazer parte das igrejas, porque a igreja é ela. Então muitas vezes elas estão alegando essas coisas e infelizmente elas estão contra o próprio Deus, né? Porque Deus chamou as pessoas para se reunir num lugar, pode ser debaixo de uma árvore, num campo de futebol, onde for, que elas possam servir o Senhor, exercer os seus dons e talentos. E quais são os dons e talentos que essas pessoas têm para exercer? Aí a Bíblia fala dom de cura, o dom da palavra, o dom da administração, o dom de ensino, o dom da fé. Isso é exercido dentro da comunidade eclesiológica cristã para que as pessoas treinem umas às outras e levem o Evangelho lá para fora e viver esse Evangelho. E a igreja então ela tem duas ordenanças, né? Não tem mais do que isso, são o batismo e a ceia. Então por que não dá para você viver e não fora da igreja? Porque a igreja, as ordenanças que são duas, que é o batismo é dado para fazer na igreja, a ceia é dado para fazer na igreja. Então essas duas ordenanças são específicas para pessoas que se reúnem. Então agora, se eu quero formar uma igreja, para mim aí é outra situação, né? Eu quero formar uma igreja e vou levar as pessoas para batizar, para tomar ceia. Aí eu voltei a ser a igreja de novo, né? Vou ter que ter um lugar, vou ter que gastar dinheiro para alugar um galpão ou lá na rua, sei lá. Então, essa é a igreja de Cristo. Enquanto que a igreja, o batismo simboliza, isso é uma outra aula que eu já falei, o batismo, o sepultamento e a ressurreição, não é? A ceia significa comunhão, então, comunidade. Então as pessoas passam a fazer a ceia, pode ser uma vez por mês, uma vez por semana, mas estão em memória, lembrança de que Jesus fez. Então, enquanto o judeu tem a Páscoa, o judeu tem várias outras formas de se lembrar do que Deus fez, nós temos a ceia, de lembrar o sacrifício de Jesus na cruz, não é? E aí, são essas coisas que nós temos aí. O propósito da igreja, imediato e final, né? Então a igreja ela tem dois propósitos, o imediato
e o propósito final. O propósito imediato da igreja é aqui na terra, rapidinho, né? Que é o que eu acabei de dizer, são as suas ordenanças, os seus trabalhos de adoração, de divulgação do evangelho. Também, logicamente, a Bíblia diz cuidados domésticos da fé, a parte social, né? A igreja tem essa relevância, mas a igreja trabalha sempre com a igreja. A gente hoje ajuda muitas pessoas, né, com cesta básica, com condições, com aconselhamento, mas a igreja, ela tem a ideia única, exclusiva, realmente, de agregar as pessoas em volta da cruz de Cristo. E o preparo imediato é esse. E o final é a glorificação de Cristo, a ressurreição, né? E esperarmos a volta de Jesus e estarmos vivendo realmente com o Senhor para todo sempre. Então esse é o propósito final, né? Lá da igreja de Jesus Cristo. A igreja, ela é uma organização e um organismo. Uma organização por quê? Porque ela tem todo o seu papel. Por exemplo, hoje na igreja moderna, nós temos o papel de igreja que nós temos, né, por exemplo, o pastor, no caso, né? Se o pastor é um assalariado, ele não tem um registro na igreja, porque a igreja não é um trabalho, o pastor é vocacionado. Nessa vocação ele não é registrado, mas recebe lá uma ajuda, né, para ele possa viver, que a gente pode chamar de salário, né? Mas nessa organização precisa ter o quê? Precisa ter um CNPJ. Então se organiza, tem que ter um lugar, às vezes tem um lugar físico que se compra para ter essa reunião. Então assim, a igreja que se reunia nas casas, lá na época de Jesus, e só tinha o templo, hoje ela modernamente teve que se adequar, né, nessas situações todas. Então, nessa organização, a igreja, não religiosamente, mas pelo menos a Igreja Batista não recebe ajuda de governo, né, financeiras, mas ela mesma deve ter seu autossustento pelas próprias pessoas que estão nela, envolvidas. Mas essa organização é uma organização não governamental, né, mas está lá juridicamente prestando o quê? Para o governo, suas facetas, né? Então, se o pastor recebe salário, ele paga impostos. Se a igreja acaba contratando alguém para trabalhar, precisa registrar. Então, porque hoje uma situação que não precisava ser assim, né? Mas se você coloca alguém para trabalhar lá no templo, o que acontece? A pessoa, se ela vem 2, 3 vezes na semana, gera um vínculo empregatício, e esse vínculo empregatício faz com que a pessoa possa colocar a igreja, entre aspas, não a igreja espiritual, né, mas a igreja física, que está no CNPJ, pode colocar na justiça, e essa igreja física vai arcar com pagamentos, né, aí. Então, precisa ter essa legalidade de organização. Então, tem uma organização, tem o seu estatuto, o seu regimento interno, e tudo isso para funcionar, né, de uma forma que não venha acarretar problemas humanos, né, que são coisas humanas. A igreja não precisava ser assim, mas estamos vivendo nesse período, né, que é complicado. Mas também a igreja é um organismo. Organismo o quê? Organismo é vivo, organismo, não existe organismo morto. Então, sendo organismo vivo, a igreja precisa crescer. E como é que é esse crescimento que a igreja ela tem? É um crescimento dinâmico, então de vida. Então, salvação para as pessoas conhecem a Cristo, elas se salvam através do sangue de Jesus, elas vêm para essa comunidade local, que elas são treinadas, elas são discipuladas, para elas mudarem seu comportamento, mudarem a sua vida, para elas saírem para fora
para levar outros para Cristo, para levar o Evangelho, para ajudar as pessoas. Então ela é um organismo vivo, né? Que não é morto. Então a igreja passa a ser assim. Nessa igreja nós temos o cabeça, que é Cristo, porque ele é o fundador da igreja. Então não dá realmente para você ser crente sem igreja, porque Jesus é o cabeça de um corpo. E a Bíblia então fala lá em Coríntios, né, capítulo 12, é interessante, né, e 13 também, mas 12 com mais propriedade, que nós somos o corpo. Só que a Bíblia diz assim, olha, se a orelha disser, eu não sou corpo, porque parece que eu estou um pouquinho para fora, né, aqui ó, eu não vou deixar de ser corpo, vou ser corpo. Se o olho disser que não é corpo, ele é corpo. Então, o corpo não pode ter só um olho. Imagine um olho gigante, né, andando com duas perninhas, dizendo assim que é um corpo só. Não. Então, o corpo nós temos, ó, dedo, nós temos nariz, temos os ouvidos. Então, Paulo faz um retrato do ser humano como corpo que precisa de todos os seus membros juntos, articulados para funcionar. Então eu preciso da minha mão, preciso... Então não dá para essa mão falar assim, ó, eu não preciso de ti. Então fica aí. Não, essa mão precisa da outra mão. Então o cabeça é Cristo, que ele é a direção espiritual da igreja, que é o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? São pessoas salvas, regeneradas, batizadas, que fazem parte do corpo, da ceia do Senhor, do qual se reúnem, isso é outra coisa, reúnem semanalmente. Por que se reúne semanalmente? Porque a Bíblia diz, não é, lá, que o Jesus se reunia na sinagoga, a igreja primitiva se reunia semanalmente, e às vezes nas casas e tudo mais, né? E a igreja só passa a ter função se você exercer os seus dons espirituais. Então não dá para você exercer o seu dom de ensino aonde? Eu posso exercer meu dom de ensino ali fora, chamar um grupo de pessoas, sentar, vamos ensinar aqui a Bíblia. Mas a Bíblia tem a fé, a Bíblia tem a administração, e tudo está relacionado com o corpo, com a igreja do Senhor. Com os sinais e prodígios, com as maravilhas, com os milagres, com as curas, né? Então ninguém sai por aí em nome de quem? Em meu nome mesmo? Para evangelizar e para curar as pessoas, para ser missionário. Eu sou missionário aqui de quem? Quem que me sustenta? Eu vim aqui. Então isso a Bíblia, ela fala desse sustento, né? Paulo saiu coletando ofertas, Paulo reclamou que ele não tinha sustento da igreja, tinha que ele mesmo fazer tendas. Então, lógico, você pode até me dizer, né, que hoje a igreja tem muitos pastores mercenários, que a igreja perdeu seu propósito e tudo mais. Eu acredito que você tem até razão nisso daí. Mas só tem um detalhe, não é? Deus chamou você e eu para vivermos nesse século como igreja. Então a gente não pode fugir dessa realidade. Então Deus não chamou alguém do século passado, não, chamou eu e você. Então aonde eu estou inserido nessa comunidade aqui na Igreja Batista Shaddai, aqui do Parque Via Norte. Então nesse local, nessa comunidade, eu estou inserido aqui. E aqui eu vou fazer a diferença. Então, democraticamente, eu posso discordar, eu posso trazer, né, a igreja para os seus caminhos, se a igreja desvirtuar alguma situação. Então, a igreja é isso. E eu tenho que exercer esses dons espirituais, né? E por isso que eu exerço na igreja, ajudando, compartilhando, né, criando assim a expectativa, abençoando, discipulando, só dentro da comunidade da igreja. Eu não posso fazer isso fora. Bom, então, quero terminar aqui esse tempo que a gente teve juntos, né? E sempre lembrando para você, se foi bom, né, você gostou, você pode passar para os seus amigos, né? E também você pode mandar aí o seu like, ou você também
tem aí nos meios que você possa entrar em contato comigo. E se eu puder te ajudar, né? Tirando dúvidas, será um tempo realmente muito bom. E convidá-lo, né, para estar essas aulas. Eu sempre estou dando essas aulas todos os domingos às 9 horas da manhã. Você está convidado aqui na Igreja Batista El Shaddai. Grande abraço, fica com Deus, tenha uma ótima semana.